Olá, irmãos, boa noite. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para adorar o Senhor, para cantar louvores e também para estarmos aprendendo mais da sua palavra. Nós vamos iniciar orando. Logo depois da oração, nós procederemos lendo uma porção do Salmo 22. Vamos orar? Senhor, damos muitas graças por Tua bondade, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Damos graças, Deus, porque temos a bênção de estarmos em um país livre, onde Tua palavra pode ser pregada abertamente. Deus, quantos e quantos dos nossos irmãos estão em países com portas fechadas, com proibição para com o Evangelho. Pedimos a Tua misericórdia em relação a essas nações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor também continue sendo gracioso conosco. Colocamos, ó Deus, o culto que agora estamos oferecendo ao Senhor. Sim, Deus, pedimos que o Senhor abençoe. Pedimos, Pai Celestial, que os nossos cânticos venham exaltar o Senhor. Pedimos, Deus, que também a pregação da Tua palavra, tudo que viermos a fazer, a celebração da ceia, que em todas as coisas seja o Senhor exaltado. Deus, nos ajude, por favor, Deus, a oferecer um culto que é digno da Tua grandeza. Sim, Deus, nós queremos louvar o Teu nome e queremos pedir essas coisas no nome de Cristo, a quem nós amamos. Amém. Salmo 22, nos primeiros versos, assim diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de mim? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Em Ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a Ti e foram libertos, em Ti confiaram e não se decepcionaram. Esse salmo, ele é um salmo messiânico, e quando nós contemplamos a cruz do Calvário, as coisas que aconteceram na cruz, em certa medida esse salmo ele antecede, ele antecipa as coisas que ali aconteceram. Vamos então, hoje à noite, com essa mentalidade de que vamos daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor, mas também, conforme o próprio salmista diz, como alguém que confia no Senhor, como alguém que está fincado no Senhor e confia no Senhor, nós assim vamos adorá-lo. Nosso primeiro cântico hoje à noite, Nosso Rei. Irmãos, deixe-me fazer um pedido. Se você conhecer o cântico, solte a voz. O nosso Deus, Ele é digno do nosso melhor louvor. Como que podemos melhor louvá-lo? Logicamente que, se conhecermos o cântico, cante como se fosse esse o último culto, como se fosse essa a última oportunidade de adorarmos ao Senhor, tá bom? Então vamos lá, Nosso Rei. Canto ao Senhor que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não ao que temer, esperança que traz força ao coração, e naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é
a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus que foi morto, mas agora vivo está, e naquele dia enfim toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Isso é uma verdade que inunda os nossos corações e faz com que fiquemos repletos de alegria. Vamos cantar próximo cântico ao Senhor de todas as tribos. Vamos ficar de pé, os que podem, e cantamos melhor de pé. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. 12 talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui.
Cristo Jesus presente aqui. Amém. Louvado seja Deus. Naquele dia estivermos diante do Senhor, de todas as tribos, línguas, povos, raças, nações estarão diante do Senhor. Que adoração belíssima será. Oremos, irmãos. Senhor Deus, bendito Pai, nosso Deus onipotente, nosso Deus onipresente, o Senhor que é um Deus santo, justo e reto. O Senhor tem guiado os nossos corações pelas veredas da Tua justiça. O Senhor tem nos sustentado em meio às tribulações. O Senhor, Pai, tem sido o nosso provedor, o nosso sustentador. Nós somos gratos pelo sacrifício do Calvário, Pai, que nos permitiu ter essa comunhão muito deliciosa, como nós cantamos aqui. Senhor Deus, que nesse momento o Senhor possa abençoar essas crianças, abençoar também a professora delas, a Kemily, para que elas sejam desde pequeninos instruídos na palavra do Senhor, porque de tais é o reino dos céus. Senhor, abençoe também o pastor Cleito na exposição das Escrituras nessa noite, que o Espírito Santo esteja nele, o guiando na mensagem, fazendo com que ele seja fiel ao que a sua Escritura diz. O capacite, Senhor, como o Senhor já o tem capacitado nessa noite, para que nós, Pai, ovelhas, possamos nos alimentarmos do bom alimento que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Que alegria que os nossos pequeninos hoje à noite presentes puderam estar indo para uma aula na linguagem deles, que eles estarão mais capacitados para entender. Isso é muito bom. E eu considero isso muito bom, irmãos, porque eu fui pastor de igreja muitos anos. E todos os cultos nós tínhamos uma igreja com várias crianças no culto da semana, na quarta, no culto do domingo, no culto da manhã. E é muito bom que nós cheguemos pouco a pouco a ter um formato de igreja. Sei que os irmãos estão nos visitando hoje, quem dera estivesse morando em Ribeirão, seria uma grande bênção, mas que bom, os pequenos podem sair com a Kemily. Irmãos, vamos hoje à noite abrir para Tito capítulo 2, dos versos 11 a 15. Tito 2, dos versos 11 a 15. Talvez você poderia estar esperando a continuidade da série que nós estamos em 1 Timóteo, aliás, em 1 João, mas já eu explico. E a gente vai entender melhor porque a passagem hoje à noite é Tito 2, do 11 ao 15. Imagino que os irmãos já abriram e assim diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um
povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Os irmãos poderiam estar esperando a continuidade da nossa série em 1 João. Se Deus quiser, nós faremos isso a partir do mês de novembro. Nós estamos, irmãos, no mês de outubro, e no mês de outubro a igreja evangélica, de forma mais especial, igrejas ligadas à tradição reformada, celebram esse mês ou festejam esse mês de um modo diferente. Por que de um modo diferente? No dia 31 de outubro de 1517, há 503 anos atrás, um monge agostiniano, Martinho Lutero, naquela época, Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, Lutero era um monge agostiniano. Ele cravou as depois famosas 95 teses. Ele cravou na porta do castelo de Wittenberg. Essas teses eram um convite para um debate. Aquilo era muito comum naqueles dias. Lutero não estava fazendo algo fora do normal, extraordinário, algo que nunca ninguém tinha feito. Não, o que ele estava fazendo eram coisas que outros doutores, outros mestres, outros debatedores faziam. Porém, o que havia de muito diferente é que as 95 teses de Lutero contestavam com veemência a prática das indulgências. Lutero era hostil a essa prática, uma espécie de demarcação do céu e venda celestial. Hoje o pessoal critica com muita intensidade as igrejas do Evangelho da Prosperidade, e isso deve ser feito mesmo por causa de todas as maluquices que eles fazem, mas eles ainda não chegaram ao ponto daquilo que o catolicismo medieval fez, que foi uma espécie de loteamento do céu e vender esses lotes por meio de indulgências. Lutero foi veementemente contra, ele contestou e contestou outras coisas. Logo, essas 95 teses estavam sendo traduzidas e espalhadas por toda a Europa. Em pouco tempo, Lutero estava sendo convidado a se retratar. Então, irmãos, esse mês de outubro, ele é considerado o mês da reforma. Por causa disso, nós paramos e nós pensamos mais detidamente em temas que estão ligados à reforma protestante. Um conjunto expressivo de temas podem ser considerados durante esse mês da reforma. Nós estamos considerando as doutrinas da graça. Já um dos nossos irmãos falou sobre a depravação total. Semana passada foi pregado sobre eleição incondicional. Estamos hoje falando sobre a expiação limitada, ou limitada expiação, já que as doutrinas da graça também são apresentadas por meio de um acróstico, TELIP. E, irmãos, essas doutrinas da graça, elas foram, assim, definidas um século depois da Reforma. Elas foram ensinadas durante a Reforma, mas um século depois houve uma contestação ou uma nova interpretação daquilo que João Calvino havia dito por um dos seus aparentemente admiradores, o Jacobus Armínio, e na verdade os seus discípulos, os remonstrantes. E eles contestaram e ensinaram pontos que eram exatamente o contrário daquilo que Calvino ensinou, mas eles diziam ser aquilo que Calvino ensinou. Eles ensinaram
que o homem não está totalmente depravado, ensinaram que a eleição é assim só pela presciência, que Jesus, ele morreu por todas as pessoas do planeta, que a graça ela pode ser resistida e que o crente pode perder a salvação. Em um sínodo chamado Sínodo de Dort, ministros reformados, ministros que tinham a preservação da doutrina que tinha sido ensinado durante a reforma, se reuniram e depois de um período de reunião, colocaram aquilo que ficou conhecido como o calvinismo ou as doutrinas da graça. E nós temos o que são chamados de os 5 pontos, é exatamente isso: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Hoje à noite eu vou estar falando sobre a expiação limitada. Irmãos, tendo feito essa abertura, é importante que agora nós fiquemos detidos no texto. No texto que nós acabamos de ler, Paulo colocou da seguinte forma: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. No contexto anterior, Paulo está dando instrução sobre como cada uma das faixas etárias da igreja deve se comportar. Ele já tinha falado aos homens, ele já tinha falado aos velhos, diz lá no verso 2: ensine os homens mais velhos a serem moderados. No verso 3, semelhantemente ensine as mulheres mais velhas. Logo a seguir, ele está falando também aos jovens: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos. Logo a seguir, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. E logo depois ele diz: em seu ensino mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, e para que os demais fiquem envergonhados. Logo depois, ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores. Paulo tem uma gama ampla de pessoas. Quando ele diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, é importante dizer que Paulo tem toda uma instrução para as várias faixas etárias da igreja e também para pessoas de sexos diferentes, pessoas de idades diferentes. Como que homens mais amadurecidos, mulheres mais amadurecidas, idosos, idosas, os filhos, os jovens, as jovens, pessoas livres, escravos. Naqueles dias haviam escravos e livres. Então, diversas pessoas, mesmo os ministros, como que eles deveriam se portar. Paulo então diz: a graça de Deus se manifestou salvadora. Uma vez que ele traz toda essa orientação, Paulo diz: a graça de Deus se manifestou salvadora e salvadora a todos os homens. Irmãos, a salvação veio a todos nós, porque a graça de Deus surgiu entre nós. A salvação é um resultado da operação da graça. É Deus salvando não pelo nosso mérito, mas salvando porque Ele foi gracioso. Algo que nós não merecíamos, Ele deu. E um ponto que é muito importante: Ele fez isso por todos os homens. A graça de Deus se manifestou
salvadora a todos os homens. Eu pretendo no final falar a quem Paulo se refere a todos os homens. Uma questão que se levanta: quem são esses todos os homens, ou os todos que a Escritura coloca? Será que se refere a todas as pessoas do planeta? A gente vai tentar responder isso. Mas é o que Paulo está dizendo: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Irmãos, a graça de Deus, ela salva, mas também ela ensina. Por causa da graça de Deus, eu e você que andávamos perdidos, atolados no pecado, nós fomos salvos. Mas não apenas salvos, além da maravilha da salvação, nós também somos transformados. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Irmãos, a impiedade e as paixões mundanas, essas coisas, elas estão ligadas a nós. O ser humano, depois que Adão caiu, o ser humano, ele tem prazer na impiedade. A morte de Abel é uma morte horrível. A Escritura relata que Caim matou Abel, matou o seu irmão com requinte de brutalidade. Ele matou o seu irmão e desde que Adão e Eva pecaram, a impiedade, ela se encontra no ser humano. Em Gênesis 6, a impiedade do ser humano era tão grande, era tão ampla, era tão descarada, era tão intensa, que Deus decidiu enviar um dilúvio para destruir a raça humana, preservando Noé, seus filhos, esposas, e dali novamente povoando a terra. Então, quando o homem pensa que ele é bonzinho, ele está profundamente enganado. Na verdade, o homem, ele é mau e muito mau. Mas, além de agir com impiedade, nós também temos paixões mundanas. Essa palavra paixão, ela nos traz a ideia de desejos intensos. E a palavra paixão ligada a algo mundano tem a ver com algo que nós sentimos com intensidade, desejamos com intensidade, mas é contrário a Deus. Essa expressão paixão mundana tem a ver com algo que temos a capacidade de desejar intensamente, mas é algo que as pessoas do mundo no qual nós vivemos acham completamente normal, mas que é algo completamente impróprio para aqueles que são filhos de Deus. Por exemplo, as pessoas, elas acham muito normal que você satisfaça a todos os prazeres. As pessoas acham normal. Se você tem o prazer, o desejo de comer, de beber, e de fazer isso de forma a satisfazer tudo que é o seu desejo. As pessoas têm o desejo de ter poder, as pessoas têm o desejo de ter muito dinheiro, e fazem aquilo que é lícito e ilícito para isso. As pessoas têm o desejo de satisfazer seu apetite sexual e fazem isso de forma lícita e ilícita e acham que tudo isso é muito normal. Irmãos, nós vivemos em dias em que a pornografia está ao alcance de todos nós com um aparelhinho como esse. E nós podemos
fazer esse tipo de coisa de forma a achar isso completamente normal e permanecer nisso e continuar e satisfazer toda a vontade e não ficar somente na pornografia, fazer aquilo que a pornografia estimula. Irmãos, em alguma medida a pornografia satisfazer todos os desejos que nós temos, desejos maus, alguns de nós achamos normais porque há impulsos fortes em nós. Nós temos impulsos sexuais, nós temos impulsos por ter coisas, nós temos impulso para sermos pessoas que todas as demais respeitam, têm na mais alta estima. Nós desejamos que os outros nos estimem de todas as formas, então nós queremos essas coisas. Parte disso é legítimo, mas parte não é legítimo. Os impulsos sexuais, eles têm uma parte de legitimidade. Comer, beber, tem um tanto de coisas que tudo pode ser feito de forma legítima, mas o que nós precisamos admitir é que existem desejos em nós para que façamos isso de forma ilegítima. Paulo então diz que nós devemos renunciar tanto à impiedade quanto às paixões mundanas. O mundo acha isso normal, valoriza, fazem piadas, tudo é normal, isso deve ser buscado. Os casamentos são desfeitos exatamente porque homens e crescentemente mulheres estão achando isso normal e vão destruindo os seus relacionamentos. Mas o que a Escritura nos diz é que a graça de Deus, ela se manifestou para que nós renunciemos à impiedade, às paixões mundanas e vivamos de maneira sensata, justa e piedosa. Nós precisamos viver nesse mundo com sensatez. Nós vamos ser aquelas pessoas que sabem fazer escolhas, a hora de ir, a hora de não ir, a hora de falar, a hora de calar, e assim sucessivamente. Nós seremos pessoas justas, pessoas que agem de modo adequado, correto, e além de agir de modo adequado, correto, agimos também marcados por piedade. A piedade é aquele tipo de comportamento que faz de nós cristãos que estão agindo levando a palavra de Deus em conta. O temor de Deus governa nossos pensamentos. O temor de Deus governa as nossas ações, as nossas escolhas. Uma vida piedosa é uma vida que é guiada pela palavra de Deus e por aquelas coisas que agradam a Deus. E Paulo diz: nós somos assim ensinados a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Eu preciso dizer, irmãos, que na doutrina de Paulo existe um dualismo. Naqueles dias eles tinham dualismos que eram apresentados por meio de luz e trevas, espiritual e carnal. Um dualismo presente, especialmente no judaísmo, é a era presente e a era por vir. A era presente, ela é caracterizada por ser má, pelo pecado reinar nessa era. Nós vivemos em um tempo em que Satanás conseguiu lograr êxito no jardim. Por consequência disso, muita coisa ruim veio, muita coisa ruim está acontecendo e muita coisa ruim vai acontecer até ser inaugurada a era por vir. Então nós, o povo de Deus, temos que viver de maneira
sensata, justa e piedosa nessa era presente que é caracterizada por maldade. Esse é o nosso desafio. Paulo então continua: enquanto aguardamos a bendita esperança. Irmãos, nós já cantamos hoje à noite: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja de Jesus, desde o início, aguarda a volta do Senhor Jesus. Nós aguardamos a bendita esperança. Aguardar quer dizer que nós vivemos com os olhos no presente, mas com os olhos também na eternidade, na volta de Jesus. Pode ser que Ele volte hoje. A bendita esperança tem a ver com aquela certeza que invadiu os nossos corações quando cremos em Cristo, de que Jesus voltará, de que estaremos com Ele para sempre. Ao ouvir o Evangelho, nós ouvimos sobre os nossos pecados, ouvimos que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ouvimos que por causa dos nossos pecados, Deus com justiça nos lançaria no inferno. Ouvimos também que Deus enviou o seu Filho, que Ele morreu em uma cruz no lugar de pecadores, e aqueles que crescem nele seriam salvos. Nós ouvimos isso, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós cremos em Jesus. Desde esse dia, nós passamos a aguardar a volta de Jesus. A igreja do Senhor é uma comunidade que aguarda o retorno do seu Messias. O texto diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, ou seja, a consumação. Paulo então diz, está aí 2 pontos, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A gloriosa manifestação. O Senhor Jesus, em sua primeira vinda, Ele veio com muita simplicidade, filho de um carpinteiro. Ninguém dizia que Ele era Deus. Na verdade, quando Ele se disse Deus, os seus oponentes contestavam, porque diziam: Ele não passa de um simples homem, mas quer se apresentar como Deus. Algumas vezes tentaram apedrejar o Senhor Jesus por blasfêmia. Na verdade, quando o Sinédrio se reuniu e quando Jesus se apresentou como Filho de Deus, o que o sumo sacerdote disse foi: blasfemou. Então, eles entendiam, viam, interpretavam Jesus como um simples homem. Na sua segunda vinda, vai ser uma gloriosa manifestação. A Escritura nos diz que todo olho verá. Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 2, que na verdade aqueles que o viram, eles serão transpassados, ele voltará em glória. Do ocidente ao oriente, ele será visto, ele voltará por meio de uma gloriosa manifestação. E aí, Paulo usa uma expressão que se refere ao Senhor Jesus, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador. Essa expressão, grande Deus e Salvador, são uma referência à mesma pessoa, a Jesus Cristo. Quando ele diz ao nosso grande Deus, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, vírgula, Jesus Cristo. Paulo não está fazendo referência aqui ao Pai e a Jesus, e no final dizendo Salvador, e que Jesus Cristo é uma referência somente ao Salvador. Não. A construção frasal que Paulo está usando, na verdade indica que essa expressão, nosso grande Deus e Salvador, referem-se à mesma pessoa, ao Senhor Jesus Cristo. A igreja então é essa comunidade de salvos,
que foi salva pela graça. Essa graça de Deus se manifestou não apenas a homens, não apenas a mulheres, não apenas a velhos, mas a homens, a mulheres, a velhos, a jovens, a livres, a escravos, a ministros, àqueles que não eram ministros do Evangelho, se manifestou a todos. E aí o verso 14 nos diz: Ele se entregou por nós. Irmãos, em primeiro lugar, a expressão se entregou é uma indicação de que a morte de Cristo foi um ato voluntário. Ele mesmo escolheu fazer isso. Sim, os romanos fizeram isso. Pôncio Pilatos fez o decreto, ele foi crucificado por causa da covardia de Pilatos, por causa da inveja dos judeus. Eles foram os agentes humanos que, vendo Jesus, rejeitaram a Jesus, não creram nele como Messias e, fazendo uso dos seus poderes, da autoridade que eles tinham, deram para Jesus a pena de morte e ele foi crucificado. Mas o que a Escritura nos diz conjuntamente é que ele se entregou. Essa entrega é uma indicação de que Jesus foi ao Calvário por sua própria escolha. Não é que se Jesus, no final das contas, ou em termos daquilo que era algo último na vontade de Deus, se não fosse para Jesus não ir, ele não iria, mas ele se entregou. É impressionante como essa expressão, ele se entregou ou ele se deu, como que essa expressão aparece no Novo Testamento. Por exemplo, se você pensar em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ali deu pode ser traduzido como entregou. Nós temos em outras passagens essa ideia de entregar-se, de dar-se no lugar de pecadores. Então, uma das primeiras verdades que nós temos sobre a expiação é que Jesus, como um ato voluntário, ele se entregou. Aí logo depois Paulo diz, ele se entregou por nós. Essa expressão por nós, ela é cheia de significado. Como assim? Cristo se entregou pelos crentes, por aqueles que seriam salvos. Essa expressão, ele se entregou por nós, se encontra em alguns lugares, vários lugares nas Escrituras. Por exemplo, em Romanos 5,8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, os crentes, quando ainda éramos pecadores. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou, veja aí mais uma vez a ideia de entregar, o entregou por todos nós. Quem é o todos nós aí? Os crentes. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, essa ideia de Cristo se entregar por nós, pelos crentes, ela é bem espalhada por todo o Novo Testamento. Quando então Paulo está dizendo, ele se entregou por nós, ele se entregou por um grupo de pessoas em particular. E ele continua dizendo, a fim de nos remir. Essa frase, ela é muito, muito, muito importante. E eu quero parar um pouquinho nela e explicar ela um pouquinho mais. A fim de nos remir, com o propósito de nos remir. A remissão significa pagamento de dívida. Naqueles dias havia um negócio que era conhecido como comércio de escravos. Pessoas eram escravizadas e eram vendidas como escravos. Eles vendiam.
Do mesmo jeito que no mercado eles vendiam animais e vendiam coisas, vendiam escravos, pessoas como escravos. Era uma prática muito antiga. Nós conhecemos muito bem a história de José, que havia sido vendido no Egito. E aquela prática perdurava até aqueles dias. Então, remir significava libertar do comércio ou libertar da escravidão. Era comprar um escravo para libertá-lo. Essa ideia de remissão, ela se encontra no Novo Testamento como um resultado daquilo que Jesus fez na cruz. Então, Jesus, ele se entregou por nós a fim de nos remir, a fim de nos libertar, a fim de nos livrar da escravidão a qual nós vivíamos. Então, um resultado da morte de Cristo na cruz é que Jesus, ele morreu para libertar um povo. Agora, eu quero pegar carona nisso. A Escritura diz que um outro resultado da morte de Cristo, e aí eu vou pedir que vocês mantenham suas Bíblias abertas em Tito, mas chegue comigo em Romanos 5. Romanos capítulo 5. A partir do verso 6. Paulo assim diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nesse texto de Romanos, nós fazíamos todas as coisas que achávamos normais e agradáveis. Porém, irmãos, a palavra de Deus diz que Cristo morreu por nós para que nós fôssemos reconciliados. Um outro produto da morte de Cristo na cruz é a reconciliação. Eu vou pedir que você abra mais uma vez comigo, ainda que rapidamente, em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. 1 João 2, versos 1 e 2. Assim diz: meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Irmãos, um outro resultado da morte de Jesus é que ele fez propiciação. Propiciação, essa palavra que não é muito comum para nós, ela significa o seguinte: por causa dos nossos pecados, Deus estava profundamente irado contra todos nós, por causa das nossas mentiras, por causa dos nossos adultérios, por causa de toda a imoralidade, de toda a perversidade, de toda a falsidade, de toda a malícia, de todas as coisas que nós fazemos errado. Deus estava irado contra nós, justamente irado contra nós. Mas a sua ira foi apaziguada com a morte de Cristo. E quando o Senhor Jesus morreu, ele fez propiciação, ou seja,
a ira de Deus que deveria ser lançada contra nós, foi lançada sobre Cristo. E nós hoje podemos ter perdão de pecados, porque a ira de Deus que deveria vir sobre nós, veio sobre Cristo. Lá no Salmo 22, quando nós lemos, o salmista está dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? São palavras repetidas pelo Senhor Jesus na cruz, e aquelas palavras repetidas pelo Senhor Jesus na cruz retratam exatamente o que estava acontecendo na cruz, quando os nossos pecados foram lançados sobre o Senhor Jesus. Voltando agora, irmãos, para Tito capítulo 2. Lá em Tito capítulo 2, o que nós precisamos considerar nas palavras de Paulo é que o texto nos diz que ele se entregou por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: a morte de Cristo trouxe remissão dos pecados, ou seja, os pecados foram pagos. A morte de Cristo gerou reconciliação, éramos inimigos, agora somos amigos de Deus por causa da morte de Jesus. E antes a ira de Deus estava contra nós, mas por causa da morte do Senhor Jesus houve propiciação. A pergunta que fazemos é: a morte de Jesus foi por todas as pessoas do planeta? Entendemos que não. Se Jesus tivesse morrido assim por todas as pessoas, Jesus morreu por todas as pessoas seriam remidas, todas as pessoas seriam reconciliadas, todas as pessoas provariam dessa propiciação que o Senhor Jesus fez na cruz. É completamente impróprio que, quando lermos sobre justificação, propiciação, redenção, pensarmos que isso foi feito por todas as pessoas do planeta. Todas as pessoas seriam salvas se isso acontecesse, se Jesus tivesse feito isso por todas as pessoas. Então é por isso que o texto diz: ele se entregou por nós os crentes, a fim de nos remir de toda maldade. Então, a fim de pagar, a fim de nos libertar de toda maldade e purificar para si mesmo. Aqui é a ideia de separar, purificar, santificar para si mesmo, para ele mesmo, um povo particularmente seu. Note que o texto diz um povo. Nós temos mais uma declaração de que a morte de Cristo, além de ser por nós, ou seja, os crentes, a morte de Cristo foi por um povo, pessoas específicas, pessoas que o Senhor separou, um povo para ser particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Paulo ainda incita a Timóteo: é isso que você deve ensinar. Ele deveria ensinar sobre a graça se manifesta salvadora a todos os homens, a graça educa os homens, porque nós devemos renunciar às paixões, à impiedade e às paixões mundanas, devemos, com o ensino da graça, viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, nessa era presente má, aguardando a bendita esperança, aguardando a volta do Senhor Jesus. Ele é o nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E enquanto isso acontece, Paulo nos lembra que ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Paulo está dizendo: é isso que você deve ensinar. Essas verdades
cristológicas e cristocêntricas acerca da grande obra de Deus por nós. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, ninguém o despreze. Essa última frase, ninguém o despreze, Paulo está se dirigindo claramente à igreja. Eram cartas destinadas a pastores, mas tem declarações que indicam que Paulo se dirigia às igrejas às quais eles estavam cuidando. No caso, Tito, as igrejas da ilha de Creta. E, irmãos, nós temos aqui então uma orientação clara de que a morte de Jesus foi no lugar de um grupo específico, não de todas as pessoas, todas as pessoas. Bem, eu quero ampliar um pouco do que nós já falamos e falar de passagens bíblicas que indicam que Jesus morreu por um grupo específico de pessoas. Por exemplo, se você quiser anotar as passagens, anote a referência, fique à vontade, mas eu vou com mais rapidez ler essas passagens. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mais uma vez o se entregar, que nós já falamos, mas Paulo diz, se entregou por mim. É uma declaração muito restrita. Paulo também diz em Atos 20:28, Jesus ele se entregou pela igreja. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus foi comprada com o seu próprio sangue. Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Mais uma vez, a ideia de entregar-se, Jesus entregou-se pela igreja. Tito 2,14, que nós já lemos, ele se entregou pelo seu povo e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. E ele morreu por nós, Romanos 5,8, Romanos 8,32 e várias outras passagens indicando que Jesus ele morreu pelos pecados de um grupo específico de pessoas. Irmãos, essa doutrina de que Jesus ele morreu por um grupo de pessoas, ela foi contestada durante a história várias vezes. Ela foi contestada pelos contemporâneos de Agostinho, mas ela foi contestada especialmente depois da Reforma. Depois que os reformadores morreram, ela foi contestada. E essas contestações têm um grupo de argumentos. Eu acho que é importante, pelo menos, mencionar esses argumentos e mostrar que esses argumentos são pensamentos falhos. Um primeiro argumento que é utilizado é dizer que a expressão, olha, quando nós encontramos textos bíblicos que diz assim, Jesus morreu por nós. Aí aqueles que são contrários, eles dizem assim, mas o texto bíblico não diz, ele morreu exclusivamente por nós. Ou que o texto bíblico diz, ele morreu somente por nós. Já que ele não diz, morreu somente por nós ou exclusivamente por nós, isso quer dizer que ele morreu por outras pessoas. Esse pensamento ele é muito falho. Por quê? Veja só, Deus fez uma promessa a Abraão. E a promessa que foi feita a Abraão foi muito específica. O texto bíblico não diz, e Deus fez uma promessa exclusivamente a Abraão.
Somente a Abraão, o texto diz, foi feita uma promessa a Abraão. O modo dos autores bíblicos falar, sem usar a palavra exclusivamente ou somente, não quer dizer que essa promessa era feita para Abraão e outros parentes além de Abraão. A descendência de Abraão, sim, era Abraão e a descendência de Abraão. Mas mesmo que não tenha sido usada a palavra exclusivamente ou somente, isso não quer dizer que outras pessoas, além de Abraão e sua descendência, estavam sendo contempladas com aquela promessa. Então, não usar a palavra exclusivamente, somente, não quer dizer que Jesus morreu por todas as pessoas. Um outro conjunto de argumentos é lançado a partir das palavras todos e mundo. Então, existem passagens bíblicas em que se usa a palavra todos. Por exemplo, se nós pegarmos 2 Coríntios 5, 14 e 15, vamos lá, essa passagem eu acabei não colocando ela aqui. 2 Coríntios 5, 14 e 15. O texto assim diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqueles que entendem, que defendem que Jesus morreu por todas as pessoas dizem: olha aqui, a passagem bíblica está dizendo claramente que ele morreu por todos. Mas, irmãos, o que é preciso considerar é que a palavra todos, ela tem pelo menos 2 significados. Todos sem exceção e todos sem distinção. Como assim? Quando nós falamos, todas as pessoas do mundo pecaram, isso significa todos sem exceção. Todos pecaram. Todos sem exceção. Agora, quando nós falamos, todos gostaram do aniversário. Todos ali significa todas as pessoas que estavam no aniversário. E isso pode ser uma declaração geral, uma referência a pessoas mais idosas, a pessoas de meia idade, a pessoas mais jovens, as crianças, todos os tipos de pessoas. Mas isso não quer dizer sequer que todas as pessoas gostaram do aniversário. Pode ser que alguém comeu do bolo do aniversário, teve uma dor de barriga terrível, e aquele aniversário se tornou para aquela pessoa um pesadelo. De maneira geral, todos gostaram. Isso não quer dizer que todos, sem exceção, todos os tipos de pessoas gostaram do aniversário. Então, irmãos, a palavra todos tem esses 2 usos. Todos sem exceção, todos sem distinção. Quando se usa a palavra todos dizendo todos sem exceção, isso quer dizer que todas as pessoas. Agora, todos sem distinção quer dizer todos os tipos de pessoas. Meus queridos, é muito importante lembrar que a Escritura diz que Jesus ele morreu para remir, ele morreu para reconciliar, ele morreu realizando propiciação. Se Jesus tivesse isso, se ele tivesse feito isso por todas as pessoas do mundo, todas as pessoas do mundo estariam remidas. Todas as pessoas do mundo, a ira de Deus teria sido apaziguada acerca de todas as pessoas do mundo. Deus não estaria irado com nenhuma das pessoas do mundo, e todas as pessoas teriam sido reconciliadas. Então é muito importante nós lembrarmos que é impossível que a morte de Cristo tenha sido por todas as pessoas, porque os resultados da morte de Cristo não foram lançados sobre todas as pessoas. O que Jesus fez, não fez por todas as pessoas.
Um outro argumento é levantado. Olha, a Bíblia diz que Jesus ele morreu pelo mundo. O versículo talvez um dos mais famosos da Bíblia, se não o mais famoso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Olha, Deus amou o mundo. E logo as pessoas pensam, todas as pessoas do mundo. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. E a ideia é como se Deus houvesse dado o seu Filho entregue. A palavra dar ali é a mesma ideia de entregar. Todas essas passagens que nós lemos sobre entregar, é a mesma ideia de dar. A palavra que é traduzida como deu, pode ser traduzida também como entregou. Alguns querem dizer, olha, a ideia de João 3,16 não tem muito a ver com a obra de Cristo na cruz. Bem, o linguajar está muito ligado. Então, provavelmente, a probabilidade é muito grande. A ideia de que Deus amou o mundo, e aqui eu quero pegar ainda essa passagem de 2 Coríntios, veja aí 2 Coríntios 5,19. O texto assim diz: tudo isso provém de Deus, verso 18 e 19, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Espera aí, vem cá. Então a palavra mundo significa todas as pessoas do mundo. Jesus reconciliou por meio da sua morte na cruz todas as pessoas do mundo. É isso que a palavra mundo significa, todas as pessoas. Irmãos, a palavra mundo, poucas vezes na Bíblia, significa todas as pessoas do mundo. Quando lá em Lucas 2 é dito que o mundo foi feito, um recenseamento do mundo, é o mundo do Império Romano. A palavra mundo poucas vezes vai significar todas as pessoas do mundo. No nosso próprio uso em língua portuguesa, no nosso próprio uso em nossos dias, quando nós falamos, todo mundo gostou do inverno, todo mundo gostou da promoção, todo mundo que teve acesso à promoção, todo mundo que estava no inverno, não todas as pessoas do mundo, não todas as pessoas do planeta. Todo mundo está com nojo de política. De repente isso pode ser todas as pessoas de um mesmo país, todas as pessoas de uma mesma cidade, mas não todas as pessoas do mundo. Então a palavra mundo, até em nossos dias, dificilmente usamos a palavra mundo para se referir a todas as pessoas do mundo. Desse mesmo modo, a palavra mundo na Escritura não significa todas as pessoas do mundo. Lá em 1 João, quando João diz que ele fez propiciação pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro, lá em 1 João 5,19, João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro não significa todas as pessoas do mundo. Os crentes, aqueles que são salvos, eles não estão no maligno, apenas aqueles que não são salvos. Então essas expressões, todos, mundo, nas Escrituras não significam todas as pessoas do mundo, nem quando a palavra todo é usado, nem quando a palavra mundo é usada. Irmãos, antes de algumas aplicações finais, deixe-me dizer o seguinte: a construção das doutrinas cristãs, e o que nós estamos apresentando aqui é uma doutrina que foi explicada, firmada, defendida durante a Reforma e identificava a mensagem dos reformadores, parte da mensagem dos reformadores.
É importante dizer, irmãos, que a doutrina, ela se constrói por meio daquilo que nós encontramos nas Escrituras, mais uma organização lógica. As passagens bíblicas, elas não podem se contradizer, não pode haver contradição. Então, nós temos passagens que afirmam claramente que Jesus, ele morreu por nós, que Jesus morreu por sua igreja, que Jesus morreu pelo seu povo. Nós temos passagens que são delimitadoras, passagens que são particularistas. Jesus morreu por um povo particular. E outras passagens aparentemente dizem que ele morreu por todos, morreu pelo mundo. Ou há uma contradição, o que não pode haver, ou o significado dessas palavras todos e mundo não significa todas as pessoas do mundo. É exatamente isso o que os nossos irmãos no passado têm entendido, defendido, confessado e ensinado. E é o que nós fazemos. Nós, essa igreja, a Igreja Batista do Calvário, crê e confessa essa doutrina. Jesus não morreu por todas as pessoas do planeta. Algumas pessoas querem dizer, mas Cleiton, é mais bonito dizer, olha, é até mais potente, olha, Jesus morreu por você, só que não é bíblico. Não é bíblico, não adianta, irmãos, nós querermos ter frases bonitas, frases interessantes, mas que quando nós pegamos as Escrituras, essas frases não exprimem aquilo que as Escrituras dizem. Nós então não podemos anunciar aquilo que as Escrituras não anunciam. Então cremos que Jesus, ele morreu pela sua igreja, por aqueles que haveriam de crer nele, e por esses. São por esses que Jesus morreu. Irmãos, tendo dito isso, é importante que nós façamos algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que essa não é uma das doutrinas mais fáceis de serem entendidas. Como assim? Já faz séculos que a igreja entre si discute, levanta argumentos, levanta possibilidades, apresenta novos caminhos para que esses textos bíblicos sejam entendidos. Tem o que é chamado de pelagianismo, semipelagianismo, arminianismo, amiraldianismo. Todas essas são propostas de entender esses textos de maneira diferente. Falei um monte de nome difícil, né? São nomes da teologia. Todos eles tem um Pelágio, tem o Armínio, tem o Amiraldi, né? O amiraldianismo, por causa disso tem esse nome. Todas essas são propostas que tentam dizer que Jesus não morreu por todas as pessoas. Mas, irmãos, o fato é que nenhuma dessas interpretações, elas estão de acordo, se harmonizam com as Escrituras. O que eu quero dizer é que quando você encontrar alguém que pensa diferente, tenhamos paciência, expliquemos o nosso ponto de vista, mas nós não devemos sair por aí brigando e colocando pechas e classificando as pessoas. Calma. A igreja, ela entende certas coisas de maneira diferente. E eu quero também ainda dizer algo que eu particularmente considero muito importante. Essa compreensão da extensão da morte de Jesus não é considerado doutrina essencial. O que é doutrina essencial? É aquilo que distingue um cristão como um cristão. Como assim? Ninguém
que rejeita que Jesus é Deus pode ser chamado de cristão. Ninguém que rejeita que Jesus é homem verdadeiro, o homem pode ser chamado de cristão. Ninguém que rejeita que Deus é uma trindade pode ser chamado de cristão. Mas alguém que não crê que Jesus morreu somente pelos eleitos, pessoas podem não crer nisso, mas ainda assim são cristãos. Certo? Então, é aqui que nós distinguimos aquilo que é essencial do que não é essencial. É importante que nós façamos esse tipo de distinção. Sejamos pacientes, irmãos. Ainda lembrando que a doutrina, o ensino, a teologia é um construto que envolve dados bíblicos e lógica, tenhamos o cuidado de não sair classificando aqueles que pensam diferentes de nós, classificando tais pessoas como herege. Herege é alguém que rejeita uma doutrina essencial. Eu sei que tem muita coisa dita em tom de brincadeira, muito bem, nenhum problema ser dito em tom de brincadeira, mas há muito problema quando isso é dito de maneira séria, certo? E, irmãos, em terceiro lugar, louvemos e exaltemos a Deus pela morte do Senhor Jesus em nosso lugar. Nenhum crente, nenhum servo do Senhor poderia adorar o Senhor, nenhum crente estaria caminhando para o céu se Jesus não tivesse vindo a esse mundo, se ele não tivesse se tornado homem, se ele não tivesse morrido na cruz em nosso lugar. Por que que estamos hoje em uma igreja, reunidos, cantando, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, alegres, tendo toda a certeza que se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos com o Senhor para sempre? Por que que todas essas coisas são verdadeiras? Porque Jesus morreu em nosso lugar, porque Ele pagou o nosso preço, porque a dívida que era sua e minha, Ele pagou, Ele levou no madeiro aquele preço que eu e você deveríamos pagar. Louvemos a Deus, glorifiquemos ao Senhor, reconheçamos, por mais que eu e você tenhamos dias difíceis, louvemos a Deus, sejamos gratos a Ele, reconheçamos que a vida eterna é um presente, é uma dádiva, é um dom, é uma bênção, é algo que Deus nos deu sem que nós merecêssemos, ainda que passemos pelas mais duras aflições, louvemos o Senhor, porque um Deus justo e santo morreu no lugar de pecadores. Vamos orar, irmãos. Deus amado, muito obrigado por Tua palavra e muito obrigado porque temos a doutrina da morte do Senhor Jesus no lugar daqueles que Ele haveria de salvar. Há tantas coisas que a Tua palavra nos diz sobre isso, mas que aquilo que foi dito hoje à noite clarifique, ó Deus, o nosso pensamento, a nossa crença, a nossa fé. Ó Deus, ajude-nos a crer e confessar a Tua palavra assim como nós a lemos, assim como outros antes de nós creram, confessaram, ensinaram. Faz, ó Deus, com que apresentemos Tua palavra com louvor, com temor, ó Deus, com espírito de brandura. Faz, ó Deus, com que isso gere grande espanto, alegria e louvor ao Senhor. Pecadores maus, que mereciam a condenação, receberam de graça a salvação com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ó Deus, como não Te adorar, como não Te bendizer, como não Te glorificar, uma vez que o Senhor nos deu tamanho bem. Ó Deus, nós queremos dar ao Senhor honra,
glória, louvor. Deus, receba a nossa adoração. Nós te amamos, Senhor, e queremos expressar isso a cada dia, e a nossa gratidão pela morte de Cristo na cruz. Deus, faz com que isso apareça, Deus, em nossos lábios, em nossos pensamentos, em nosso viver, em nossas ações, que a nossa caminhada contigo expresse a alegria que temos, porque Cristo morreu em nosso lugar. Sim, Deus, damos graças, pedimos em nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém.